Boa tarde, agradeço a presença de todas e de todos. Vamos iniciar então a abertura desta apresentação e eu vou dar a palavra à professora Zília Osório de Castro, fundadora e primeira diretora de Faces de Eva. Em nome de Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, dirijo-me a vós aqui presentes na apresentação dos números 43 e 44 da revista, que com este mesmo nome tem sido publicada ao longo de cerca de 20 anos, com a periodicidade de 2 números por ano, um em maio e o outro em dezembro. Assim aconteceu desde o início, em todos os publicados, até que as circunstâncias presentes vieram alterar o que, com uma regularidade, quiçá ímpar, se tinha cumprido. É, pois, com muita alegria que vos comunico que tudo indica que esta regularidade está restabelecida e que o número 45 será apresentado em maio deste ano. Hoje é para nós extremamente gratificante termos aqui a partilhar a nossa festa a doutora Dalília Cerejo, diretora adjunta do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, que a seu tempo acolheu Faces de Eva como uma das suas equipas de investigação. A doutora Sandra Ribeiro, presidente da SIG, em nome próprio e em representação da doutora Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. A doutora Regina Tavares da Silva, perita em Igualdade de Género e amiga sempre presente. O doutor Carlos Farinha Rodrigues, professor universitário e nosso colaborador. E a doutora Leonor Beleza, presidente da Fundação Champalimau, que com muita simpatia igualmente já nos prestou a sua colaboração. Imperdoável seria não referir neste momento de natural júbilo a atual diretora da revista, Isabela Henriques de Jesus, e a secretária de edição, Maria do Céu Borreixo, assim como as duas coordenadoras de cada um destes números, Maria do Rosário Barardo e Indira Leão, e Zamira da Silva, Assis e Ana Mota, respectivamente. Não são poucos os escolhos que precedem a publicação de uma revista e só com muita dedicação são superados. Por isso, estamos todas muito gratas por terem levado a bom termo esta árdua tarefa. Desde os primórdios que Faces de Eva elegeu como seu signo a visibilidade e a pluridisciplinaridade. Visibilidade que pretendia dar e pretende dar a conhecer mulheres esquecidas ou ignoradas e também impedir que a outras, com o decorrer dos tempos, aconteça o mesmo. Pluridisciplinaridade, porque não só são tantos os possíveis enfoques em temas de caráter científico em que os estudos sobre as mulheres se enquadram, como são múltiplas as opções, uma vez formuladas, de quem pretende colaborar conosco ou integrar o nosso projeto. Ora, se inicialmente a história foi a área privilegiada, embora nunca exclusiva, hoje em dia o direito vem ocupando o seu lugar, se bem que sem esquecer também a orientação fundadora. E só o futuro poderá dizer qual será a própria incidência privilegiada. Por outro lado, estando a aceitar que o tempo traz novas perspectivas que, longe de se substituírem às anteriores, as enriquecem com novos olhares, sendo estes diversos porque decorrentes da complexidade do evoluir humano e do contexto em que este se efetiva. Lembremos, a título de exemplo,
as lutas pelo sufragismo, hoje ultrapassado, e o atual empenho pela igualdade, e mesmo este com múltiplas tonalidades e implicações. Se se tiver presente que o mundo contemporâneo nasceu com os regimes liberais e que as primeiras constituições aprovadas neste âmbito apenas incluíam a igualdade jurídica, isto é, a igualdade perante a lei, e que os direitos do cidadão e não da cidadã eram a liberdade, a segurança e a propriedade, temos uma pequena noção do mundo então pensado. A igualdade é hoje um conceito eminentemente social e, portanto, longe do potencial e fundamental individualismo decorrente da acentuação do valor do indivíduo próprio do pensamento do liberalismo e, consequentemente, da gênese da contemporaneidade. Situando-nos aqui e agora nas comemorações dos 25 anos da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, a que a revista Faces Deva, com muito empenho, aceitou participar a convite da CIG, a igualdade apresenta-se como um direito humano e como uma expressão de justiça materializado no relacionamento desejável entre mulheres e homens em todas as áreas da convivência humana. Considerar a igualdade como um direito humano significa dar um sentido universal que une em dignidade todos os seres humanos, independentemente do sexo, da condição social, da raça, etc. Sendo assim, promover a igualdade sem ignorar as diferenças é uma questão de justiça face ao valor fundamental da dignidade humana, esta sim indiscutível e incontornável. Sintetizando o que se acaba de dizer, gostaria de citar o próprio documento da plataforma que nos diz: o avanço das mulheres e a conquista da igualdade entre mulheres e homens são uma questão de direitos humanos e uma condição para a justiça social. Não devem, portanto, ser encarados isoladamente como um problema feminino. Será esta a mensagem das comemorações dos 25 anos da Plataforma e Ação de Pequim, aplicada aos nossos dias, e em que se identificam, ou são identificados pela própria, são identificados 30 áreas críticas de preocupação. E eu passaria a anunciar quais são essas e enunciar quais são estas áreas. A pobreza, o ambiente, a violência, a economia, a saúde, as raparigas, a educação ou formação, os conflitos armados, os direitos humanos, claro, os meios de informação, a tomada de decisões e os mecanismos institucionais. Parece-nos, portanto, que isto aponta para um longo caminho ainda a percorrer, que convida a uma intervenções bem identificadas de cada uma de quem tem a consciência do que está em causa ao falarmos em direitos humanos, ao falarmos nas comemorações dos 25 anos da Plataforma da Ação de Pequim. Aguardo a vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada. Uma boa abertura para o tema que vamos a seguir falar. De seguida vou dar a palavra à professora Dalila Cerejo, diretora adjunta do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa. Muito obrigada, muito boa tarde a todas e a todos. Desde já cabe-me agradecer em meu nome pessoal enquanto diretora adjunta e em nome de toda a direção do Centro Interdisciplinar em Ciências Sociais, o CICS Nova, para estar aqui
na sessão que inaugura e que apresenta o volume 43 e 44 da revista Faces de Eva, cumprimentar a senhora Presidente da SIG, a doutora Sandra Ribeiro, a senhora Presidente da Fundação Champalimau, a doutora Leonor Beleza, o senhor Professor Carlos Farinha Rodrigues, a doutora Regina Tavares da Silva, a Presidente, Diretora das Faces da revista Faces de Eva, a senhora Professora Isabel de Jesus, um grande abraço com muito carinho, que sabe que apreço que tenho por si, e finalmente demais convidadas e convidados, e uma palavra final, se me permitem, à professora Zília, por quem eu tenho um carinho enorme, uma amizade enorme, que todos os dias, em todos os momentos que eu tenho o privilégio de partilhar com ela, me ensina que a humildade é um dom e que às vezes exige trabalho, e que é sempre a nossa obra que fala por nós e não nós por ela. E a professora Zília, entre outras em termos de trabalhos que querem uma bibliografia. Queria que puxassem os microfones. Entre outras lições de estar na academia, de saber, de ser, ensinou-me estas, e eu estou profundamente grata por todos os momentos que partilho com a professora Zília, e também a quem também saúdo o sucesso destes 2 volumes e, no fundo, das décadas que a revista Faces de Eva já tem. Cabe-me, enquanto representante da direção do SIX Nova, dar uma grande palavra de carinho de uma das suas grandes revistas, dizer que, infelizmente, e tanto a professora Zília como a professora Isabel de Jesus sabem isso, eu, enquanto também pessoa, membro da equipa da revista Faces de Eva e da direção do SIX Nova, esbarramos muitas vezes em questões burocráticas que nos impedem de dar um apoio muito mais forte, muito mais merecido e muito mais próximo à revista Faces de Eva, mas de facto as regras de financiamento e todas estas questões tornam às vezes muito difícil dar todo o apoio que nós sabemos que a revista Faces de Eva merecem. E no fundo dizer que seremos sempre Faces de Eva, quereremos sempre ter as Faces de Eva connosco, e a mim pessoalmente, e agora não falando como diretora adjunta do SIX Nova, ter-me-ão sempre que precisarem, como sabem, e não roubo mais tempo. Muito obrigada pelo convite. Cá estaremos nos próximos inúmeros, múltiplos volumes das Faces de Eva, e cá estaremos, espero eu, e espero toda a direção do SIX Nova durante muitos mais anos. Muitos parabéns e muito obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, nós agradecemos as palavras e a presença. Vou passar agora a palavra à doutora Sandra Ribeiro, em representação da senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que não pôde estar presente. A doutora Sandra Ribeiro, depois da intervenção, vai ter de sair, portanto, desde já agradecemos toda a colaboração. Muito obrigada, para mim é um grande prazer poder estar aqui. Boa tarde a todos e a todas, agradeço em meu nome pessoal e também enquanto Presidente da SIG o convite para estar presente neste evento. Que agrega também a esta participação também aqui a necessidade de substituir a senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, que, como sabem e como foi ainda agora dito, por motivo de agenda imprevista não pode aqui estar presente, mas que era sua intenção e vontade de estar, e portanto aqui fica a palavra. O evento que nos reúne aqui assinala o lançamento das 2 mais recentes edições da revista Faces de Eva, os números 43 e 44, como já foi dito, sob o tema agregador da celebração dos 25 anos da plataforma da Ação de Pequim. Mas também traz por título uma merecida homenagem a 2 mulheres feministas, Manuela Silva e Fausta Desormes Lavelle. 2 mulheres com percursos de vida muito diferentes, com âmbitos concretos de atuação muito diversos, mas companheiras do mesmo sonho, da mesma energia e da mesma perseverança e resiliência em busca da promoção da igualdade entre mulheres e homens.
Manuela Silva, na capa da edição número 43, e Fausta Laval, na capa da edição número 44, olham-nos sorridentes, confiantes, como a dizer: nós nunca desistimos e vocês também não o farão. E estas duas capas, confiantes e desafiantes, são um símbolo daquilo que a revista Faces de Eva representa para a luta dos direitos das mulheres e também um símbolo de coragem e resiliência que foi preciso ter e muita para levar a bom porto a realização destas duas edições em tempos de pandemia e confinamento social. E ainda bem que nada vos parou. Ainda bem que estamos aqui juntos e juntas, mesmo que de uma forma virtual. A revista Faces de Eva já existe desde 1999. É uma verdadeira instituição no panorama feminista português, sendo uma das únicas duas revistas científicas nacionais que publica de forma regular artigos de estudos feministas e estudos sobre as mulheres. Muito temos a agradecer à sua fundadora e diretora, a professora catedrática Zília Osório de Castro, e também à professora Isabel Henriques de Jesus, que partilha o cargo. Enquanto presidente da SIG, orgulho-me que a instituição que represento desde sempre tenha estado ligada a esta revista, quer por via da participação na elaboração, em colaboração de vários artigos, quer através de glórias que já passaram pela presidência da SIG e que se mantêm na sua redação como membros honorários, como é o caso da doutora Regina Tavares da Silva ou da doutora Maria Reinaldes de Sousa. Aliás, a edição 43 desta revista conta com um diálogo muito interessante sobre a plataforma da Ação de Pequim, que conta com a participação da SIG, sendo para nós uma honra ter contribuído para o cofinanciamento destas edições no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego POISE. Uma última palavra é devida ao tema central de ambas as edições da revista Faces de Eva, que hoje aqui celebramos. A revolucionária plataforma de ação de Pequim, adotada em 1995 no âmbito da 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres. Ainda hoje se mantém atualíssima e continua a ser um dos principais quadros de referência mundiais, servindo de programa de ação a nível global para a promoção da igualdade de género. Continua a ser o farol estratégico para a mudança nas áreas mais críticas de intervenção, que já aqui foram ditas há pouco e, portanto, não as vou repetir. Portugal tem-se seguido pela plataforma da Ação de Pequim no desenho das suas políticas de igualdade. E aqui, tal como faz a senhora Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade na entrevista que concedeu à revista na edição número 43, destaco a enorme importância que a plataforma de Pequim representa ao reafirmar que os direitos das mulheres são direitos humanos, ao introduzir o conceito do mainstreaming de género e ao introduzir o conceito do trabalho não remunerado, abarcando o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado, que tem de ser medido e avaliado. E ainda o reconhecimento da diversidade das mulheres, apelando a uma perspectiva interseccional que não pode ser invisível. Muito obrigada à revista Faces de Eva por tudo o que tem feito e continuará a fazer pela igualdade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sandra Ribeiro. É sempre com muito gosto que acolhemos a SIG. E reparei agora, já que acabou de falar em Fausta Laval, reparei que está presente a filha, Agnes Laval, Agnes Desorme. Olá. Iniciamos bem e temos uma surpresa agora, que é, como não podíamos fazer uma apresentação presencial, pedimos a todas as pessoas que colaboraram, a todos os participantes das duas edições da revista, que nos dessem o seu testemunho sobre a sua colaboração. Obtivemos algumas respostas que tivemos que editar para apresentar agora num pequeno vídeo, mas as intervenções completas serão posteriormente colocadas também no nosso canal YouTube. Eu pedi à Zamira que compartilhasse. Olá. Bem, escrever sobre direitos das mulheres num período tão particular de pandemia foi, para mim, um incentivo muito grande. Sabendo do impacto desigual que qualquer crise provoca na vida das mulheres, continuar a reflexão e o debate parece-me fundamental. Cumprimento todos e todas, foi com muito prazer que eu própria, Sónia Dias, professora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, e a nossa equipa pôde dar uma contribuição para a edição da revista Faces de Eva, especialmente dedicada aos 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim.
Foi um privilégio ter podido contribuir para este número das Faces de Eva, que celebra a vida de Manuela Silva, uma personalidade ímpar, a quem a sociedade portuguesa tanto deve. Beatriz Ângelo foi a terceira médica a terminar o curso em Portugal e foi a primeira cirurgiã do Hospital de São José. Foi a fundadora da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e em 1911 foi a primeira mulher a exercer o direito de voto. Tive a oportunidade e o privilégio de colaborar como coordenadora na 43ª edição da revista Faces de Eva. Gostaria ainda de manifestar o apreço pelos autores dos estudos académicos e de outras rúbricas que colaboraram com excelentes textos. O grande projeto da Fausta foi de abrir as portas à participação das mulheres na construção de uma Europa que seja mais inclusiva, mais justa. A sua energia criativa vibra ainda hoje e chegou até às páginas de Faces da Eva, que acolheu a Fausta como uma amiga. Eu fico muito feliz de partilhar a minha mãe com as mulheres de Portugal e as mulheres da Europa. Sono Maria Pia, dottoressa di ricerca e storia d'Europa alla Sapienza di Roma e ho discusso una tesi su Fausta e l'Esorn da Valle. Come ho scoperto questa figura ombra del processo di integrazione europea? È stato un po' per caso, perché quando iniziai il dottorato mi sarei dovuta incentrare sul tema più generico delle madri fondatrici dell'Europa. Faço este depoimento em meu nome e em nome da Ana Cabreira e de Isabel Ferran Cunha. Juntas assinamos um artigo para este número da revista Faces de Eva. Analisamos a forma como duas figuras políticas ou ligadas à área da política são representadas na televisão mainstream. Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Femenías. Hemos contribuido con un artículo con mi colega Silvia Mabel Novoa. Somos de Argentina y hemos tenido el placer de que nos invitaran para contribuir con un artículo a la revista Las Faces de Eva. Foi um privilégio e, ao mesmo tempo, um alegre desafio trabalhar na edição de número 44 da revista Faces de Eva. Nesse mesmo número é publicado o meu artigo sobre a erradicação da violência contra as mulheres. Sobre a minha contribuição, em parceria com o professor Tiago Botelho, à revista Faces de Eva. Aqui, nós escrevemos um pequeno diálogo sobre mulheres e conflitos armados. E faço parte do grupo de investigação Faces de Eva, Estudos sobre as Mulheres. Participei na revista número 43, porque entrevistei a doutora Virgínia Braz Gomes, e na 44 tive o privilégio, juntamente com a Ana Mota, de entrevistar a doutora Marta Santos. A edição dos números 43 e 44 ocorreu em circunstâncias únicas. Em plena pandemia, as reuniões de coordenação, de antes presenciais, realizavam-se agora por Zoom. Esperamos que apreciem estes dois números de Faces de Eva, dedicados aos 25 anos da plataforma da Ação de Pequim. Acrescento que, além deste trabalho de edição, eu fiz também com a Cristina, que está aqui a ouvir-nos, César das Neves, uma entrevista à doutora Beatriz, que fez o seu depoimento numa destas imagens que vimos. Olá, Cristina. Olá a todas. É também quem coloca a nossa revista no cielo. Olá, boa tarde a todas. Eu agradeço imenso a oportunidade que a Maria do Céu em particular e a direção de Faces de Eva me deu de fazer esta homenagem a esta mulher que eu considero espantosa. Obrigada. Vamos prosseguir com as intervenções dos nossos convidados, como está programado, que agradecemos terem aceitado a nossa solicitação, e desde já vou dar a palavra à doutora Regina Tavares da Silva, perita em Igualdade de Género e também, como já se ouviu, membro honorária de Faces de Eva.
Olá, doutora Regina. Olá, boa tarde a todas e a todos. E, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar nesta apresentação das faces de EVA, destes 2 números que reúnem um conjunto muito interessante e muito rico de artigos que, não obstante a diversidade dos temas, se integram no mesmo enquadramento global, que aliás já foi referido, dos 25 anos, a celebração dos 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim. Ora, foi sobre este enquadramento global que me foi pedido que explicitasse um pouco, já foi referido, vou tentar aprofundar um pouco mais. Já foi dito, portanto, que se celebraram em 2020 os 25 anos da Plataforma de Ação de Pequim, que foi aprovada na 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, e embora esta não tenha sido a única conferência, mas houve outras que a precederam, 75, 80, 85, esta é particularmente significativa e é relevante ainda hoje a declaração que foi aprovada e o programa de ação que foi aprovado. E nós não queremos que essa celebração seja meramente simbólica, porque efetivamente foi um momento de viragem. Este 95, no que diz respeito às questões da igualdade para as mulheres, foi um momento de mudança e de viragem. E eu diria que a Plataforma de Ação de Pequim e aquilo que ela representa é essencialmente a legitimação política do princípio e do objetivo da igualdade. As questões da igualdade, a partir deste momento, passaram definitivamente de questões de mulheres a questões da sociedade que envolvem os homens e as mulheres. E passaram também de questões que eram marginais, questões sociais marginais à política, passaram a questões políticas ligadas à democracia e aos direitos humanos, como já foi referido. E é por isso que a plataforma se auto-intitula como uma Agenda for Women's Empowerment, uma agenda para o empoderamento das mulheres, embora empoderamento em português não tenha exatamente a mesma ressonância, mas que significa uma agenda para a afirmação dos seus direitos humanos, para a sua realização enquanto pessoas plenas e iguais na comunidade humana. Ora, neste sentido, a plataforma de ação estabelece um quadro programático global para todo o mundo e que tem 2 grandes vertentes, que é a primeira vertente do diagnóstico, que já foi referido, das áreas críticas de discriminação contra as mulheres, mas também tem uma segunda vertente, que é uma vertente de propostas políticas para a solução destas discriminações. Isto foi a primeira vez que foi possível elencar e analisar as discriminações históricas e universais que têm sido exercidas contra as mulheres. E isto não é coisa pouca, isto é muito, e é muito importante. E esta avaliação e esta análise é válida para todas as regiões do globo e para todos os países. Naturalmente que as áreas críticas têm incidências e cambiantes e dimensões diferentes nos vários países, nas várias regiões do mundo, mas são válidas para todo o mundo. Elas já foram enunciadas, eu não vou enunciá-las, vou apenas dizer que algumas dessas áreas eram o que chamaríamos áreas tradicionais, já abordadas e analisadas em outras instâncias, em outros momentos, como a questão da educação, ou do trabalho e do emprego e da vida económica, da saúde em geral, mas há outras que são novas, ou que pelo menos são tornadas visíveis nesta altura. E é nomeadamente a questão da pobreza na sua vertente de feminização, da feminização da pobreza. É a questão da violência, não apenas a violência doméstica ou social, mas também a violência extremamente grave nas situações de conflito e que continua. É a questão do acesso ao poder, da partilha da decisão, a questão dos média, as questões do ambiente e do especial impacto que as questões ambientais têm sobre a vida das mulheres. Ora, este quadro global de 95 foi depois completado em 2000, na chamada Pequim mais 5, em que, aliás, Portugal teve um papel significativo, porque tínhamos nesse momento a presidência da União Europeia e, portanto, fomos os responsáveis pelas negociações a nível europeu e por ser o porta-voz da União Europeia nesta celebração do Pequim mais 5 da Comissão do Estatuto da Mulher. E depois as decisões e as resoluções da Comissão do Estatuto da Mulher, que reúne todos os anos em março, são depois levadas à Assembleia Geral.
Ora, em 2000, portanto, 5 anos passados, o Q mais 5, além destas áreas críticas, foram ainda apontados aspectos novos decorrentes dos desafios do mundo, as questões da globalização, da inovação tecnológica, das situações de conflito, das alterações demográficas, das migrações, tudo isto novos fenómenos à escala global, de que foi procurado ver quais são as incidências sobre o estatuto e a situação das mulheres. Ora, é neste quadro global que nos questionamos como é que tudo isto influencia a situação das mulheres, como é que tudo isto influencia a construção da igualdade de género. E, por outro lado, qual é a relação entre a questão de um desenvolvimento sustentado para o mundo e a questão da igualdade de género. Isto é um processo de questionamento e de busca de soluções que é longo e que continua, e isto é um primeiro ponto que eu gostaria de acentuar. E é um processo em que há uma constante reafirmação de princípios e de objetivos. Como eu disse, foi em 2000, o Q mais 5, depois foi em 2005, em 2010, em 2015, em 2020, e neste momento ainda está em sessão a Comissão do Estatuto da Mulher, que é sempre em março, todos os anos, está neste momento em sessão, a semana passada e esta, e todas estas questões são reformuladas, aprofundadas, discutidas, algumas vezes, muitas vezes também questionadas. E este debate em curso, neste momento, saiu reforçado, particularmente a partir de 2015, com a aprovação do que é neste momento o grande programa das Nações Unidas, o programa Transforming Our World, transformar o nosso mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é o programa atual das Nações Unidas, um programa global, ambicioso, com propostas concretas e quantificadas, que são os chamados ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E quando eu digo que as questões da igualdade saem legitimadas e reforçadas com este programa, porquê? É porque não apenas neste novo programa das Nações Unidas a questão da igualdade de homens e de mulheres é encarada como um objetivo especial e autónomo que continua a ser, mas é encarada também como uma dimensão indispensável para a prossecução de todos os outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vou enunciar alguns, seja erradicar a pobreza e a fome, ou a educação de qualidade, ou a saúde e o bem-estar, o trabalho digno, o crescimento económico, a redução das desigualdades, a preocupação ambiental, a proteção da terra e dos seus recursos, incluindo a água, a energia, as cidades sustentáveis, a paz e a justiça para todos. São alguns, a maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e por todos eles, ou em todos eles, para que eles sejam efetivamente cumpridos, há a noção de a questão da igualdade é fundamental e condiciona o cumprimento desses objetivos. Ora, é todo este percurso que a celebração da plataforma o Q mais 25 celebrou, e é também neste percurso, como já foi dito, que se integram estes números, ou contribuem para ele também estes números das faces de EVA, com os artigos e as reflexões que são alinhados com os temas da plataforma. Há um segundo ponto que eu gostava de referir brevemente, e que é o seguinte: este percurso não está completo. Este percurso está muito longe disso. É um percurso que é frágil, é um percurso que é facilmente posto em causa. E nós vimos agora com a pandemia do Covid-19 como os efeitos sobre as mulheres são substancialmente mais fortes, mais incisivos, mais difíceis. Isto tem sido dito por muitas instâncias e por muitas vozes, e muitas instâncias internacionais. Ainda no passado dia 8 de março, do chamado Dia Internacional da Mulher, saiu no público um artigo do secretário-geral das Nações Unidas, que aliás sobre esta matéria se tem feito ouvir várias vezes, e o título era apenas Uma crise com o rosto de mulher. E ele dizia, só uma frase: a pandemia está a exacerbar as já profundas desigualdades sentidas por mulheres e meninas, eliminando anos de progresso em direção à igualdade de género. Portanto, é um percurso que importa salvaguardar, proteger e aprofundar, e que não foi conseguido sem custos,
nem controvérsias que eu testemunhei muitas vezes nestes processos negociais. E eu vou recordar apenas 3 desses temas, questões que são controversas e que são questionadas, eu ia dizer em inglês again and again, vezes sem conta, para vermos até que ponto são conquistas que importa preservar. 3 exemplos. A questão da violência. Foi um tema invisível, não era não existente, era invisível até aos anos 80. E eu recordo que a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, que é um dos grandes tratados de direitos humanos, chamada habitualmente a Convenção CEDAW, que foi aprovada em 79, não tem a palavra violência. Inclui lá todas as áreas, o trabalho, a educação, a saúde, a vida política, etc, etc, etc. Todas as áreas em que se identificavam discriminações contra as mulheres. A palavra violência não existe. Foi precisa uma recomendação interpretativa posterior para dizer que a violência é uma forma grave de discriminação e, portanto, está coberta, mas nessa altura não se falava. Foi apenas na Conferência Mundial de Copenhague, a segunda Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres, que a questão foi levantada e se aprovou uma resolução que se intitulou Mulheres Maltratadas e Violência na Família. E aprovou-se e não foi sem custos. Aliás, pelo menos houve um país que disse claramente que no seu país isto não existia. Mas este tema foi progressivamente aprofundado e foi progressivamente revelado. Foi em 85, na terceira Conferência Mundial, no programa Estratégias para o Futuro, há uma série já de artigos que tratam desta questão, mas é apenas em 95, portanto, numa plataforma que é definido como área crítica a necessitar de uma resposta política. Este era um primeiro aspecto. Segundo, que também é controverso, a questão da saúde. Não a saúde em geral, portanto, a saúde aparece como área crítica, mas na plataforma com um aspecto novo, que é o da saúde sexual e reprodutiva. E esse sim, esse tem sido ferozmente criticado, sobretudo quando formular em termos de direitos sexuais e reprodutivos. Ainda hoje, na CSW, na Comissão do Estatuto de Mulher, que está neste momento em sessão. Terceiro ponto que também tem sido constantemente contestado é a questão da formulação, dos direitos humanos, dos direitos das mulheres encarados como parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais. Esta formulação apenas foi aceita, como sabem, em 93, na Conferência dos Direitos Humanos, que teve lugar em Viena, mas foi aceita a muito custo. Foi controverso logo 2 anos depois, no processo negocial de Pequim, foi controverso. Acabou, no entanto, por ser a trave mestra da plataforma, mas hoje é questionado de novo. Finalmente, estes foram 3 aspectos controversos, mas eu gostaria ainda de referir um outro aspecto que não incluo nesta série de aspectos controversos, mas que é um aspecto que talvez interesse referir particularmente neste contexto das faces de EVA, porque é particularmente significativo neste contexto, e que é a dimensão de estudo e investigação sobre as mulheres, sobre a sua situação, sobre a sua história, aquilo que tem sido chamado ao longo do tempo o estudo sobre as mulheres. Women Studies. Claro que já existiam há muito tempo, antes da plataforma, existiam no âmbito da academia, dos movimentos feministas, sobretudo no mundo anglo-saxónico, quando começaram o primeiro, mas não existiam na perspectiva política, formulado como necessidade para a prossecução e adoção de políticas nesta ótica e com este objetivo. E também aqui houve um caminho. E também aqui o caminho começou, eu diria, também em 80, de novo na Conferência de Copenhague, em que foi apresentado um extenso relatório das Nações da Unesco sobre a importância dos Women Studies e a sua situação no mundo. Isto foi retomado, a necessidade de investigação para fins políticos de prossecução da igualdade foi retomado em 85, no programa Estratégias para o Futuro, foi retomado também em 95 e teve eco nos países, teve eco nos vários países e nas políticas que foram adotadas para prosseguir, digamos, o caminho da igualdade. Aliás, recordo que entre nós foi de facto em 83 que houve o primeiro seminário com esta formulação de estudos sobre as mulheres, que teve lugar na Fundação Gulbenkian, aliás acompanhado por uma exposição muito bonita de livros escritos em Portugal, em português sobre as mulheres, com perto de 200 títulos,
e com a academia. Isto foi feito com a academia, em particular com o apoio de docentes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Mas foi muito interessante porque não foi pacífico, enquanto que em várias áreas da academia houve grande interesse e grande entusiasmo, também houve outros com alguma descrença sobre a necessidade de estudo sobre as mulheres. As coisas evoluíram rapidamente, mas foi particularmente nos anos 90 que houve grande evolução nesta matéria. E a Plataforma de Ação de Pequim é também um contributo para este tipo de investigação ou para o desenvolvimento desta ótica, desta perspectiva de investigação. Aliás, na plataforma há referências constantes, eu vou só ler 2 ou 3, em muitos parágrafos, que falam na necessidade de apoiar e desenvolver estudos sobre as mulheres, os estudos de género, encorajar o desenvolvimento da investigação, promover a integração de uma perspectiva de género em todas as áreas da ação política, apoiar a investigação em cooperação com várias entidades, designadamente a academia, proceder à recolha e análise sistemática de dados desagregados por sexo. Enfim, isto repete-se constantemente na plataforma, quando se anunciam as estratégias, enfim, aparece como estratégias absolutamente necessárias. Portanto, isto é também uma cooperação, digamos, da ação política e da academia, que celebramos hoje com estes números das faces de Eva e com os assuntos, os artigos neles abordados, sobre as questões da saúde, do ambiente, da paz, da segurança, das migrações, da presença das mulheres em áreas não tradicionais, designadamente neste caso a engenharia. Todos estes aspectos estão de facto ligados a áreas críticas da plataforma. Eu concluo com isto, acentuando apenas a necessidade ou a importância, o interesse desta convergência na área da investigação da academia e das instituições políticas, de que eu julgo poder dizer que a Plataforma de Ação de Pequim é também um símbolo poderoso da necessidade desta convergência. Eu fico por aqui, peço apenas 1 minuto, e sem querer entrar no campo de intervenção dos oradores seguintes, para me associar à homenagem às mulheres de referência destes 2 números. Porquê? Porque são 2 mulheres que eu conheci, com quem trabalhei de perto e de quem fui amiga. A Manuela foi nos idos da década de 50 do século passado, enquanto a Manuela foi Presidente-Geral da JUC, eu fui Secretária-Geral da JUC durante esses anos, e portanto tivemos um trabalho de forma e um contacto muito estreito, e depois disso foi de forma mais intermitente. A Fausta foi 3 décadas mais tarde, mas não posso deixar ainda na fase anterior à adesão, mas não posso deixar de dizer que naqueles 6 anos, 86, 92, até à sua partida, e que foram os anos em que eu fui Presidente da Comissão, foi uma amiga que nos deu um apoio inestimável. E nesta evocação, e termino, relembro apenas 2 aspectos, as 2 últimas mensagens que elas deixaram e em que eu vejo uma grande convergência. Manuela deixou uma mensagem que dizia à irmã: diz aos meus amigos que gostei muito de viver. Fausta deixou uma mensagem escrita aos seus filhos, que depois a mandaram, creio que no dia a seguir à sua morte, a um vasto leque de amigos, que eu também recebi no meu computador, e que dizia: La vie a été belle, la vita è stata bella, as 2 línguas da sua vida. Ora, esta é uma homenagem sincera que eu gostaria de deixar, e em particular também por este hino à vida. Gostei de viver, a vida foi bela, que ambas nos deixaram. Muito obrigada. Obrigada, doutora Regina, pela excelente intervenção sobre este longo caminho dos direitos das mulheres e dos direitos humanos também. Convido agora o professor Carlos Farinha Rodrigues, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, e que também pertence à direção do Instituto de Políticas Públicas. Faz favor. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostava de começar por cumprimentar os restantes oradores e agradecer o convite para participar nesta sessão e, ao mesmo tempo, congratular a revista Faces de Eva pela excelente iniciativa que tomou de homenagear a professora Manuela Silva. É uma homenagem merecida, mas é também uma homenagem que nos pode deixar
ensinamentos para o futuro, pode nos deixar, no fundo, um guia que passa por vários aspectos, passa pela alegria de vida que a Manela Silva tinha, passa pelo empenhamento, pela sua capacidade de mobilizar pessoas que sempre a caracterizaram. Pediram-me que de alguma forma falasse sobre a professora Manela Silva, com quem tive o privilégio de trabalhar nos últimos 30 anos. Mas eu, antes de falar sobre a Manela Silva, deixava-vos um desafio. Vão à revista Faces de Eva número 11, de 2004, onde existe uma excelente entrevista à professora Manela Silva, que nos dá muito do que era a sua visão do mundo, a sua alegria na vida, a sua força de combate. Mais do que as palavras que qualquer um possam dizer sobre ela, leiam na primeira pessoa a entrevista que a professora Manela Silva deu à revista Faces de Eva, já há vários anos. A partida da professora Manela Silva deixou um vazio difícil de preencher na sociedade portuguesa. Falar sobre essa partida pode ser feita de duas formas. Pode ser feito olhando para o passado ou pode ser feito olhando para o futuro. Eu claramente escolho a segunda via, no sentido em que o testemunho que eu possa dar sobre a Manela Silva é essencialmente o testemunho das convicções por que ela sempre lutou e que permanecem vivas com aqueles que com ela aprenderam, trabalharam ou simplesmente partilharam ideias. A sua visão de uma economia ao serviço das pessoas, a necessidade de um desenvolvimento socioeconómico sustentado e inclusivo, permanecem hoje como um desafio para o futuro, como um guia para todos aqueles que partilham dessa mesma visão. Descrever a vida e a obra da Manela Silva, ainda que de uma forma muito sucinta, muito incompleta, nunca é fácil. A profundidade da reflexão sobre a sociedade e a vida, os diferentes espaços em que a Manela Silva atuou, a profunda energia que colocava em tudo o que fazia e, acima de tudo, a enorme capacidade de mobilizar a participação dos outros, conjuntamente com uma enorme coerência de ideias e práticas, inviabilizam qualquer tentativa de nós tentarmos segmentar as várias vertentes da atuação da Manela Silva. Não é possível falar na professora universitária sem falar na economista. Não é possível falar na economista sem falar do seu empenhamento em termos da Igreja Católica. Não é possível separar qualquer destas vertentes do profundo humanismo que estavam presentes em todas as suas atividades. As várias facetas que dela conhecemos são inseparáveis. A economista brilhante que sempre foi, a cidadã ativamente empenhada numa sociedade mais justa, a professora universitária sempre atenta ao papel da universidade na sociedade, a católica profundamente marcada pela doutrina social da Igreja. O seu percurso académico iniciou-se na Escola Comercial Ferreira Borges, ingressando no ISCEF, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, em 49. Como já foi aqui referido pela doutora Regina Silva, o seu tempo de estudante universitário, apesar de percurso brilhante como estudante, não é somente despendido com as atividades académicas. Sempre cedo encontrou formas de conjugar com uma participação intensa na juventude universitária católica feminina, onde, entre outras atividades, por exemplo, foi responsável pela realização do primeiro inquérito à condição dos estudantes universitários em Portugal. É também importante, para situarmos o percurso da Manela Silva, que a sua entrada no ISEG, na altura ISCEF, Económicas, coincidiu com o primeiro lançamento de uma licenciatura em Economia em Portugal. E, 5 anos depois, a Manela Silva
torna-se a primeira mulher licenciada em Economia, obtendo a classificação mais elevada do seu curso. Razões que ela explica muito bem na entrevista que deu à revista Eva, não lhe permitiram, após o curso, uma entrada na carreira universitária. A razão fundamental é, obviamente, porque era mulher. E, na altura, ser mulher ainda era impeditivo de ter uma carreira universitária plena. Mas isso leva a que ela, entre 55 e 60, desempenha funções no Ministério das Corporações e Previdência, nos Serviços de Ação Social, no Centro de Estudos Sociais e Cooperativos, em várias instituições da administração pública. Tem a incumbência particular de acompanhar as relações laborais, dando, desde logo, particular à situação das mulheres no mercado de trabalho. Este é, claramente, o início de uma atividade em que as preocupações com a igualdade em termos gerais, mas também a igualdade de género. E, acima de tudo, a marca de uma profunda preocupação social com todos os aspectos da economia. Gostaria também de referir a participação nos anos 60 no GRAU, no Movimento Internacional de Mulheres Católicas, onde desenvolveu um projeto pioneiro no estudo do desenvolvimento comunitário em Portugal. Além da identificação das principais carências da população, o projeto envolve a promoção de iniciativas de alfabetização e de consciencialização social. Esta experiência leva a que, entre 60 e 64, desenvolva várias reflexões e vários estudos de experimentação do desenvolvimento comunitário em Portugal. É claramente uma precursora destas formas diferentes de fazer investigação, que implicam contacto direto com as pessoas, implica, no fundo, trazer para as várias esferas da ciência, nomeadamente da economia, as questões sociais. Em 70, alguns anos depois da conclusão do seu curso, e porque os tempos, entretanto, tinham mudado, Manela Silva volta ao ISEG e volta para ser docente. Tem aqui um papel importante no desenvolvimento de várias cadeiras que constituem alterações profundas na licenciatura em Economia, nomeadamente as que têm a ver com o planeamento social. É um pouco também reflexo desta atividade e do conjunto de atividades anteriores que, partindo da sua experiência do repensar das questões do desenvolvimento económico, social, ambiental, como a partir de uma visão do planeamento como resposta aos desafios do desenvolvimento, que ela tem uma passagem não muito prolongada no tempo, mas profundamente atuante em termos da política, sendo secretária de Estado do Planeamento para o primeiro governo constitucional. E é precisamente nessa passagem pelo governo que é elaborado um Plano Nacional de Desenvolvimento Económico e Social que tem uma profundidade, tem um alcance, tem, acima de tudo, uma capacidade que até então não existia em Portugal de conjugar os aspectos económicos e sociais, de claramente pugnar que não é possível resolver as questões económicas de forma independente e muito menos contra as questões sociais. Terminada a experiência governativa, obviamente que pela sua ambição, pelo que era de espírito antecipador dos tempos, este programa nunca foi aplicado na prática, infelizmente, e um pouco também desiludida com isso, Manela Silva volta à universidade, volta ao ISEG e inicia talvez aí uma nova fase da sua carreira que é das mais marcantes, que é o criar condições, o motivar pessoas para
a implementação dos primeiros estudos científicos sobre a pobreza realizada em Portugal. E aqui gostaria também de relembrar o outro coautor, ou o outro dinamizador deste estudo, o Alfredo Bruto da Costa, em que, de facto, a Manela Silva e o Alfredo têm um papel determinante em desenvolver estes estudos que permitem, pela primeira vez, caracterizar com rigor científico a pobreza em Portugal. É também nesta altura que são aprofundados os seus estudos sobre a desigualdade na repartição do rendimento e sobre a desigualdade de género. No entanto, a atividade da Manela Silva nunca esteve exclusivamente confinada aos muros da universidade, por muito importante que tenha sido o seu papel na universidade. A criação de diversos centros de investigação e de reflexão foi uma constante do seu processo de vivenciar e disseminar ideias, os valores em que acreditava e por que se batia, de construir espaços múltiplos de debate e de mobilização na defesa de uma sociedade mais democrática, mais justa, de uma economia ao serviço das pessoas. Muitas dessas iniciativas são indissociáveis do seu envolvimento no seio da Igreja Católica, onde foi sempre uma voz atuante, participante, mas igualmente crítica. Em 75 cria o Centro de Reflexão Cristã. Em 92 funda o Centro de Estudos para a Intervenção Social. Em 83 e 87, entre 83 e 87, é presidente do Movimento Internacional dos Católicos, dos Intelectuais Católicos, Paz Roman, e entre 2006 e 2008 preside a Comissão Nacional de Justiça e Paz. Saliente-se que, durante a presidência da Manela Silva na Comissão Nacional de Justiça e Paz, um dos aspectos mais salientes foi a apresentação na Assembleia da República de uma proposta em que se reclama a definição da pobreza como uma violação dos direitos humanos e que dessa definição se deviam retirar as consequências necessárias nos planos político e jurídico. Como, infelizmente, acontece muitas vezes em Portugal, este projeto foi aprovado por unanimidade, mas as suas implicações práticas foram, infelizmente, quase nulas. Olhando para os anos mais recentes, eu diria que a intervenção da Manela Silva se distribuiu prioritariamente por 3 instituições: a Fundação Betânia, a Rede Cuidar da Casa Comum e o Grupo de Reflexão Economia e Sociedade. A Fundação Betânia, suponho que estará representado nesta reunião e poderá falar sobre a intervenção da Manela Silva nesse contexto melhor que eu, é, no fundo, a procura de novos alicerces culturais e espirituais que conduzam à realização harmoniosa do ser humano. É nesse espaço que Manela Silva desenvolve e publica mensalmente muitos dos seus textos de cariz mais espiritual e religioso, reunidos em obras como Ouvir o Vento, em 2010, No Jardim do Peixe, em 2014, e Resiliência e Criatividade e Beleza, em 2018. Muito ligada ao apelo que a eleição do Papa Francisco trouxe à Igreja Católica, em 2018, Manela Silva cria a Rede Cuidar da Casa Comum, com o objetivo de aprofundar e difundir a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, e onde o debate sobre as questões ecológicas de âmbito nacional e mundial, claramente apontando na direção de uma ecologia integral, são preocupações fundamentais.
Também criado e dinamizado por Manela Silva, o Grupo Economia e Sociedade tem sido um grupo de reflexão cujas tomadas de posição pretendem contribuir para o debate das questões relevantes e oportunas para o desenvolvimento da economia e da sociedade e para a construção de uma nova economia ao serviço de um desenvolvimento humano e sustentável. Esta descrição muito incompleta do percurso da Manuela Silva permite-nos, na minha opinião, ter uma visão da importância que ela teve na identificação dos problemas sociais que afetam a nossa sociedade, da sua luta por uma sociedade mais justa, onde a pobreza seja erradicada e as desigualdades, todas elas, sejam eliminadas, na defesa de uma economia ao serviço das pessoas e de uma moção de desenvolvimento sustentado, quer do ponto de vista social, económico e ambiental. Mas, para aqueles que com ela percorreram parte desse percurso, e certamente estarão muitos hoje aqui nesta sessão, guardam essencialmente o testemunho da sua enorme capacidade de refletir sobre os problemas e de encontrar soluções, da coragem com que sempre defendeu as suas ideias, do seu talento para ouvir, mas também de envolver os outros, do enorme capital de esperança transformadora que transmitia a tudo em que participava. Como Manela Silva descreve no seu livro Ouvido o Vento, passo a citar, há pessoas cuja presença é por si mesmo um feixe de luz, que irradia tanto para os lugares onde habitam, como para as outras pessoas à sua volta. Fim de citação. Manela Silva era, inquestionavelmente, uma dessas vidas luminosas. O principal legado que Manela Silva nos deixa é, na minha opinião, um desafio para que nos inquietemos, para que não baixemos os braços, para continuar o seu combate por uma economia ao serviço das pessoas, que preserve a casa comum que todos hoje habitamos e onde as novas gerações irão habitar no futuro, e que assegure um desenvolvimento socioeconómico sustentado e inclusivo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Farinha Rodrigues, pelo excelente retrato das muitas faces da professora Manuela Silva. E também por nos recordar como há muito seguimos o percurso da Manuela Silva. Obrigada. Gostaria de saudar quem entrou um pouco mais tarde, penso eu, pelo menos que eu dei conta, a doutora Maria de Belém Roseira, olá, e a professora Teresa Beleza também está connosco. Convido agora a doutora Leonor Beleza, presidente da Fundação de Champalimau, a dirigir-nos umas palavras. Muito obrigada. Na pessoa da professora Zília Osório de Castro, saúde todos os presentes e todas as presentes, e agradeço muito o convite para convosco partilhar uns momentos nesta sessão. Gostaria, antes de me referir a Fausta Desorme, dizer só uma palavra de homenagem à professora Manuela Silva, que acaba de ser tão bem evocada, né, nas palavras que acabamos de ouvir, que eu não conheci certamente tão bem como muitos daqueles que estão presentes, mas com quem trabalhei num relatório sobre o emprego das mulheres em Portugal, encomendado pela Comissão Europeia, que foi enviado ou completado em 1982, enfim, há tanto tempo, e que suponho que foi o primeiro trabalho especificamente sobre questões das mulheres da professora Manuela Silva, junto-me à homenagem que aquilo lhe acaba de ser tão bem prestada. Eu tenho um prazer muito especial em participar nesta sessão de lançamento das edições 43 e 44 da Faces de Eva. Acho que significa que ter aceito, enfim, aceitar nestas condições significa algum atrevimento. Há muitos anos que eu deixei de estar
diretamente envolvida profissionalmente ou por outra forma nas questões do Estatuto das Mulheres, e estou aqui em companhia de quem acompanha e sabe muitíssimo mais do que eu. Mas não resisti, porque se tratava de Fausta Desorme e eu gostava de me juntar à homenagem que lhe é prestada, porque também sei que a ideia de ser eu a falar sobre isto veio da Regina, sábia entre os sábios sobre estas questões, como ela acaba aliás de demonstrar, e como a Regina... Desculpa interromper, vê-se mal a sua cara, quando baixa a cabeça deixamos de a ver. Vamos estar por não fazer isso. E porque acho que a Regina me conhece o suficiente para imaginar que eu não vou dizer nada de particularmente desadequado. E depois, por uma outra coisa, esta sessão e a minha participação permitem-me regressar por uns momentos a um lugar e a tempos em que fui feliz e que me fizeram continuar toda a vida a imaginar que ainda lhes pertenço. Fausta Desorme pertence também a esse lugar e a esses tempos. Recordando-os, posso evocar a partilha de lutas e a proximidade de abordagens entre o que Fausta Desormes passou anos a fazer para as comunidades europeias e o que um grupo a que pertenço passou anos a fazer em Portugal, na inicialmente, e nos tempos todos em que eu lá estive, chamada Comissão da Condição Feminina, é bom lembrar como modelo e a inspiração de Maria de Lourdes Pintacil. Como estou entre pessoas que conhecem mais ou menos diretamente o que foi a Comissão da Condição Feminina nos tempos iniciais do contacto com Fausta Desorme, não precisarei de passar muito tempo a explicar o que se passava aqui em Portugal, em Portugal, enfim, no fim dos anos 70 e no princípio dos anos 80, quando eu própria era uma das técnicas, era assim que fazíamos questão de nos chamar a nós próprias na Comissão da Condição Feminina. O percurso e as realizações de Fausta Desorme entre, por um lado, o momento em que entrou ao serviço da Comissão Europeia, em 1961, ainda não particularmente sobre as questões das mulheres, e, sobretudo, a partir da altura em que, na Comissão Europeia, assumiu a criação do Serviço de Informação para as Mulheres, foi em 1976, de um lado, e pelo outro, o momento em que ela se reformou, que foi em 92, e ainda mais a compreensão do que fora afinal, a compreensão de que ela fora, afinal, uma das mães da Europa, a expressão datará, julgo eu, de 2015, há um enorme e duro percurso entre uma fase e a outra, que ela, aliás, continuou a percorrer enquanto foi viva. Com ela e pela mão dela, as questões pelas quais tanto lhe devemos passaram da obscuridade desprezada de assuntos menores e limitados para domínios a que pelo menos se devotava publicamente palavras de respeito e de interesse. Eu acho que era mais ou menos a atitude pública por volta de 1992, quando ela se reformou. Sendo que quando ela se reformou, a própria Fausta temeu tanto que a sua saída fizesse esquecer o que ela construíra, porque as coisas nunca estão seguras nem adquiridas, como a Regina explicou tão bem. E apesar de tudo, esse momento, 92, era bem diferente do que vai acontecendo na aproximação do fim do primeiro quartel do século XXI. Fausta Desorme lutou muito só, julgo eu, certamente pelo menos no início, por aquilo em que acreditava. No quadro de uma comissão, estou a falar da Comissão Europeia, masculina, que percebemos bem que não lhe facilitava a vida. Lembramos bem, as que andámos pela nossa comissão nos anos de 70, de como as nossas atividades assentavam no objetivo de conferir visibilidade e importância às questões da igualdade. Agarrávamos então ao quadro criado pela Constituição da República de 1976, bem mais exigente, a partir do momento em que ela foi aprovada, evidentemente, a comissão anterior, bem mais exigente o quadro da Constituição, estabelecido na Constituição, do que aquilo que a sociedade então pedia, o que se compreende, porque era o resultado de uma situação, na altura, revolucionária. E a partir desse quadro, que nos permitiu reformular muita coisa, elaborávamos um contexto de necessidades e de mudanças. Era então tudo aquilo que pedíamos: os direitos, a informação, o emprego, a educação, os estudos femininos que nem sequer existiam, a violência, o controle da fertilidade, a mudança de atitudes, como na altura gostávamos de dizer, a participação política, então quase inexistente para as mulheres.
Nas comunidades europeias, a segunda metade dos anos 70 viu alguma densificação normativa do conceito da igualdade nas áreas do emprego e da segurança social para as mulheres. São as célebres diretivas. Era uma visão muito restrita, nessa altura. Aqui uma regra no Tratado de Roma, o artigo 119, sobre igualdade salarial, abria caminho. Mas atenção, essa regra no Tratado de Roma era motivada por puras razões de concorrência. Era apenas para que os Estados-membros, ou dentro dos Estados-membros, se não concorresse de uma maneira injusta, por se pagar melhor às mulheres do que noutros. Mas o Serviço de Informação para as Mulheres, longe de se limitar a questões de emprego, abriu em toda a extensão possível os campos da igualdade, arrastando aliadas e forçando barreiras. A partir de 1977, a revista que todas líamos, a Mulheres da Europa, criação da FASTA, expunha em toda a sua extensão como não há área que não seja relevante e como as questões se inserem transversalmente em todos os contextos das nossas vidas. Fausta Desorme estava razoavelmente isolada no contexto da Comissão, que até, como julgo que sabem todos, a fez ir para tribunal discutir, e aliás ganhar, uma ação sobre o seu próprio estatuto e sobre os contornos do seu próprio direito à reforma. Isto aconteceu entre 77 e 78. Mas soube conquistar sucessivamente aliadas nas organizações e organismos e em 1979 lançou uma inovadora campanha em torno da eleição pela primeira vez por sufrágio universal para o Parlamento Europeu. Eu não sei se posso ser autorizada a partilhar uma imagem que eu gostava de mostrar. Por favor. Vamos, sim. Claro, claro. Agora resta saber se consigo. Não sou propriamente. Não consigo arrastá-la. Mas se não consigo arrastá-la, eu vou mostrar um bonequinho Sim. Que eu guardei religiosamente. Eu espero que se consiga ver. Vê-se. É capaz de estar ao contrário, não está? O bonequinho. Está bom, ver-se. O bonequinho são umas pagelazinhas que eu encontrei nas minhas coisas guardadas de há muitos anos, que têm a ver com a primeira eleição para o Parlamento Europeu, que foi em 7 de junho de 1969, a primeira eleição por sufrágio universal. O que eu tenho aqui é a versão em inglês, tenho os 9 então países membros representados e diz em inglês Women have your say. A modernidade desta mensagem, eu acho que a imagem, muitas de nós certamente reconhecemos-la porque estamos habituados a vê-la. Há imagens da Fausta com esta imagem por trás, mas eu não sei se há muito mais gente que ainda tem estas coisinhas que eu guardei. Tal essa campanha na altura foi sugestiva e foi importante na mobilização das mulheres da Europa para a primeira vez em que podíamos nós, agora estou a ser entusiasmada demais, nós não, que não éramos membro, as mulheres dos 9 países membros da União, como lhe chamamos hoje, na altura das comunidades europeias, podiam votar nas eleições para o Parlamento Europeu. Aquele Parlamento foi particularmente importante, porque teria, muitas outras razões, mas porque teria na sua presidente Simone Veil, uma outra poderosa protagonista da igualdade e da construção europeia, outra das mães da Europa. A partir daí, as deputadas do Parlamento Europeu, poucas embora, também se juntaram aos esforços de Fausta Desorme, numa interação que é descrita por quem a viveu como muito fecunda. A aliança entre o serviço da Fausta Desorme, as mulheres que faziam política, as organizações de mulheres, foi uma estratégia que ela cultivou com sucesso e que nós conhecemos bem, lá e cá. Com uma pressão que essa aliança tem a virtualidade de poder exercer sobre quem, na verdade, toma as decisões, aquilo a que dedicávamos tanto esforço na Comissão da Condição Feminina. Mas ainda levou muito tempo a produzir efeitos razoáveis. Uma avaliação independente sobre a situação das mulheres entre o pessoal da Comissão Europeia em 1986 denunciava uma mão cheia de práticas discriminatórias. Quando tinham corrido 10 anos depois da adoção das primeiras diretivas sobre a igualdade no trabalho e no emprego, impostas, preparadas pela Comissão, impostas sob proposta da Comissão e vigorando entre todos os Estados-membros das comunidades europeias. Então designadas comunidades europeias.
por cá, na verdade, não estávamos melhor. Imagino que Fausta Desorme e muitas outras, como Simone Weil, com quem pude privar, Simone Weil, não reconheceriam hoje uma Comissão Europeia paritária, chefiada por uma mulher, que impôs a muitos Estados, incluindo Portugal, que designassem uma mulher para a própria Comissão. Também gosto de falar das coisas boas, às vezes. E há hoje muitas coisas importantes que são visíveis e que eu acho que já têm a ver com esta Comissão em particular. Eu cito uma, que admito que alguns daqueles que me estão a ouvir possam não conhecer ainda. Certamente as pessoas que estão muito envolvidas em investigação conhecem. A União Europeia passou a exigir uma inclusão adequada das questões de sexo e de género nas candidaturas a financiamento para a investigação. O papel que a União Europeia e a Comissão Europeia têm no financiamento das atividades de investigação não pode ser menosprezado, é absolutamente crucial para toda a gente que faz a investigação. Isto é, a partir de agora, e tem a ver com o próximo quadro comunitário de apoio, só serão financiados projetos e investigações científicas que incluam a consideração, conforme as situações, das variáveis de sexo e de género. Suponho que andarão muitos agora, desses candidatos a financiamento, a tentar estudar e compreender o que esta exigência significa e como poderão corresponder-lhe. A Regina há bocadinho falou nas questões da saúde e do momento a partir da qual se falou mais em questões de saúde no âmbito da situação das mulheres. Há muitas questões, evidentemente, de saúde que se compreendem imediatamente, que precisam de ser estudadas de maneira distinta em relação às mulheres. Mas, como hoje ainda ouvi numa outra iniciativa a que assisti hoje de manhã, todas as nossas células têm sexo. Não são só aquelas que estão diretamente relacionadas com as diferenças mais reconhecidas. Todas as células têm sexo. Coisas que também muitas vezes se não sabem. 10 medicamentos retirados dos medicamentos que podem ser utilizados pela FDA nos Estados Unidos, em parte foram retirados porque tinham efeitos negativos, adversos, como se diz tecnicamente, em relação às mulheres. Tinham sido introduzidos no mercado com estudos que tinham desprezado completamente ou a presença das mulheres ou a diferença o tratamento diferente por sexos das pessoas submetidas a ensaios. A ventilação por sexo, como dizíamos há muitos anos na Comissão da Condição Feminina. Estas realidades e a necessidade de fazer as distinções nos estudos que são feitos, às vezes são muito rapidamente compreendidos por quem trabalha na área das ciências sociais, onde essas coisas podem porventura ser mais claras, mas na área da saúde e da biologia significam a intromissão de alguma coisa muito nova e que está a acontecer neste momento no princípio do século XXI. Isto é uma espécie de uma ideia de mainstreaming, como dizíamos, é mais sofisticada a aplicação e em muitas áreas. Na Comissão da Condição Feminina considerávamos essencial o recurso a todas as aproximações e a todos os instrumentos na área internacional em que pudéssemos partilhar experiências e recolher inspiração. E, se possível, onde pudéssemos ir buscar regras que nos fizessem progredir mais depressa. A Regina, que falou agora mesmo largamente de uma série de reuniões e de instrumentos internacionais nesta área, e que dirigiu de facto a delegação portuguesa à Grande Conferência do México do Ano Internacional da Mulher, em 1975, e eu própria, enquanto lá estive, participámos largamente nessa determinação que tínhamos tomado, sobretudo onde isso estava ao nosso alcance, como é o caso das Nações Unidas e do Conselho da Europa. Pela sua importância própria e pelas aspirações que muitos tínhamos em torno da adesão de Portugal, as então comunidades europeias exerciam evidentemente uma atração especial. Mas não éramos ainda membros das comunidades, pelo que parecia difícil que pudéssemos beneficiar de um relacionamento com elas nessa época. E foi nesse âmbito que Fausta Desorme assumiu para nós uma enorme importância, ainda antes da adesão. O nosso acesso a ela foi intermediado pelo então ministro Francisco Pinto Balsemão, que tinha a tutela da Comissão e referia, aliás, publicamente, num artigo que publiquei sobre o Expresso, sobre a Presidente da Comissão Europeia, este papel que ele teve em nos pôr em contacto direto com Fausta Desorme.
Portugal ambicionava aderir, mas ainda estávamos numa fase muito precoce do processo. E nós não tínhamos, na Comissão da Condição Feminina, nem ideia de que pudéssemos ensaiar alguma aproximação. Mas ela aconteceu e seguimos fascinadas a tal campanha de 1979 para o Parlamento Europeu, bem como as publicações da Mulheres da Europa. Fausta Desorme acolheu-nos, ajudou-nos, partilhámos experiências, muito cedo em relação à adesão de Portugal. Lembro-me na altura de acharmos que esse contacto era muito importante, conhecedoras que éramos de que a Espanha não tinha na altura um contacto parecido. Sobre essa relação de quem em Portugal se dedicava a estas questões e Fausta Desorme, que depois se manteve o tempo todo em que Fausta Desorme trabalhou para a Comissão Europeia, conta detalhadamente a Regina neste volume, como ela foi importante para nós. Aquilo que eu posso testemunhar, eu que já não estava na Comissão da Condição Feminina quando da adesão, é que tivemos um acesso precioso e raro antes disso. A experiência ficou tão marcada na minha memória que muitos anos depois, já neste século, a aconselhei a um punhado de mulheres políticas turcas, numa visita presidencial à Turquia que acompanhei, quando a adesão da Turquia era considerada uma forte possibilidade. Eram tempos diferentes. O então primeiro-ministro Erdogan tinha-me sugerido que falasse com as mulheres do partido dele em torno das questões das mulheres. Eram certamente tempos muito diferentes daqueles por que estamos a passar, o que ilustra de alguma maneira aquilo que a Regina disse sobre o risco de as coisas, a certa altura, fazerem o caminho inverso àquele que desejamos. Fausta Desorme, cuja mãe traduzira os Lusíadas para italiano e cuja filha, como acabamos de ver, fala um português lindo, foi uma pioneira decisiva na ação da União Europeia a favor da igualdade. Feminista e europeísta, convicta, lançou as bases da ação da instituição no domínio da informação e da educação para a igualdade, enfrentou a indiferença e a resistência, recrutou parceiras e colaboradoras, defendeu a omnipresença da relevância das questões da igualdade, continuou a militar depois da reforma e está a ver o seu papel reconhecido como uma das mães da Europa, a par dos pais fundadores de que sempre temos ouvido falar. E foi amiga do nosso país e da causa do progresso do Estatuto das Mulheres Portuguesas, mesmo antes de termos acesso formal à sua atenção e ao seu interesse. Junto-me assim com muito prazer e agradecendo muito o convite que me foi dirigido a esta homenagem que as Faces de Eva tão justamente agora lhe prestam. Muito obrigada. Obrigada, doutora Helena Beleza. O testemunho que deu sobre a relação da Fausta com Portugal. E estamos quase a chegar ao fim. Eu vou pedir à professora Isabel Henriques de Jesus, diretora de Faces de Eva, umas palavras finais, ou quase finais, temos umas surpresas. Sim. Um momentinho. Não se ouve? Estou quase. Já se ouve? Sim, sim, já. Ok, então boa tarde e cabe-me terminar esta sessão, ou quase terminar, agradecendo a vossa presença e a riqueza e a excelência das vossas intervenções, que permitiram dar ainda mais significado a esta apresentação das 2 edições da revista Faces de Eva. A plataforma de ação de Pequim, como já percebemos, foi a nossa temática agregadora, e o produto final reflete a qualidade dos autores ou das autoras e o contributo de quem deu pareceres sobre os estudos e ainda o discreto e precioso auxílio da doutora Regina Tavares da Silva, que nos ajudou na altura da elaboração das revistas, como também hoje a desbravar este caminho. Neste novo formato de apresentação virtual, que é a primeira vez que usamos em apresentações da revista, tentámos suavizar as ausências físicas com os extratos das imagens e das vozes entusiasmadas e algumas até emocionadas de quem pretendeu associar-se a este evento e que puderam observar no vídeo que passámos há pouco.
Para cada uma das revistas, escolhemos uma figura de capa que se enquadrasse no espírito da plataforma, promovendo a igualdade de oportunidades. Manuela Silva, aqui hoje recordada pelo professor Fabinho Rodrigues, e Fausto de Osório Laval, pela doutora Leonor Beleza, a quem já foram feitos os devidos agradecimentos, mas que não é demais reiterar. A um outro nível, agradeço a presença da doutora Sandra Ribeiro, não apenas em representação da secretária de Estado Rosa Monteiro, mas também enquanto presidente da SIG, com quem temos tido excelentes relações e desejamos que elas se tornem cada vez mais profundas em prol dos objetivos que nos movem. Destaco também a presença e as palavras da doutora Dalila Cerejo, esperando que cada vez mais se consolide a desejável cooperação e acolhimento das faces de Eva no SICS Nova. Agradeço também a todas as pessoas que se associaram a nós neste momento sempre único de partilha de conhecimentos, mas também de emoções, com que terminamos um ciclo, tendo já outros em progresso e outros em processo de maturação, porque desta equipa multifacetada se espera um permanente, mas rigoroso desassossego criativo. Nos últimos tempos, as faces de Eva têm associado novos membros, alguns bem jovens, que juntamente com os elementos mais antigos garantem uma grande qualidade técnica e científica aos projetos que abraçamos, contando também com uma nova diretora, Helena Pereira de Melo. Apesar da estupefação com que enfrentámos esta nova realidade das nossas vidas, nunca duvidámos de que daríamos continuidade a um projeto iniciado há mais de 22 anos. Só o tempo teve uma dimensão nova, dilatando os compromissos que até aqui sempre procurámos cumprir. Quisemos proteger-nos e proteger os nossos colaboradores de ansiedades acrescidas e muitas vezes inúteis, porque nos íamos confrontando sistematicamente com atrasos que não conseguíamos ultrapassar. Mas aqui estão os dois números de 2020, eles não estão ainda convosco e nas apresentações presenciais é evidente que têm possibilidade de os folhear e de os ver e até de os adquirir, mas neste caso realmente tudo virtualmente não os temos ainda, eu pessoalmente já os tenho, mas muito poucas pessoas os têm, porque recebemos há muito pouco tempo da editora. Portanto, só mais tarde terão possibilidade de os folhear. As edições 43 e 44 Faces de Eva estão prontas, estão em volume, graças desta vez ao apoio à edição que nos foi concedido através da SIG. Esta é uma ambição que continuamos a prosseguir, editar as revistas em papel, mexer-lhes, cheirá-las, num mundo cada vez mais virtual, que claramente complementa, mas não substitui, a estética dos sentidos mais elementares e os prazeres de uma partilha que desejamos que perdure no tempo. Queremos mostrar fisicamente aos nossos filhos, aos nossos netos, os nossos contributos serenos mas firmes para um mundo inclusivo, onde pessoas com P grande tenham direitos e deveres de cidadania e em que nenhum elemento identitário tenha valor de sobreposição em relação a outros. Trata-se de um percurso que equilibra avanços nas consciências e práticas individuais, mas também nas políticas públicas, nem sempre ocorrendo em simultâneo, mas estimulando-se mutuamente. A revista Faces de Eva foi fundada há 22 anos por Zília Osório de Castro. Cada número é coordenado por duas Evas, cujos nomes relativamente a estes números já foram citados, mas que posso acrescentar novamente: a Indira Leão e a Miriam do Rosário Dourado para o número 43 e a Ana Mota e a Zamira de Assis para o número 44. A Maria do Céu Borreixo é um elemento precioso no cuidado que coloca na edição dos textos. Certamente todos os autores sabem que o rigor que de facto ela coloca e os pedidos constantes que faz para que as coisas saiam o mais cuidadas possível. E não podemos também esquecer o editor da Humus, o Rui Magalhães, que cuida da forma e da apresentação das revistas, estimulando-nos o prazer da leitura. E que melhor maneira de terminar este momento, senão com o resultado de 22 anos ininterruptos de trabalho. Deixamos-vos como outra surpresa, imaginada pela nossa Eva Zamira Assis. Muito obrigada pela vossa presença e atenção.
Então agora vamos passar o vídeo da portuguesa que temos e depois ainda daremos algum tempo, embora não muito grande, de possibilidade de alguém fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta, mas depois a Céu já vos falará sobre isso. Muito obrigada. A Zamiba pode passar? Espero que tenham gostado. Deve ter o som. É sempre, a internet é sempre esta, faz-nos sempre estas partidas. Se alguém quiser dizer algumas palavras, faz favor. Tenho que ligar o microfone. Acho que há pessoas que querem intervir, mas têm que ligar o microfone. Não sei se posso dizer só umas palavrinhas muito breves de saudação desta primeira reunião virtual e da apresentação
de 2 números da revista dedicados a mulheres tão fantásticas e que avançaram tanto em termos da respeitabilidade, da análise destes temas e da busca de soluções e de propostas de soluções muito concretas, mas gostaria muito de dar os parabéns pelo conteúdo desta sessão, pelas palavras que nos dirigiram as oradoras que foram convidadas a intervir, pelos conhecimentos que transmitiram, mas queria sobretudo saudar quem neste momento tem a responsabilidade de continuar a editar a revista, mas permita uma palavra de carinho muito especial à professora Zília Osório de Castro, na medida em que eu praticamente convivi com o lançamento inicial da revista, acompanhei-o até hoje e se continuares a ter vida, gostaria de acompanhar também o seu futuro. Esta revista é de uma qualidade excepcional, ela reforça a credibilidade, a importância estruturante do tema da igualdade de género e realmente com tantas dificuldades que acontecem pelo caminho, só com pessoas excepcionais a servir este projeto é que ele se mantém vivo com uma qualidade absolutamente assinalável e com um futuro que eu espero que continue a ser brilhante, porque é esse brilhantismo que a transforma de revista informativa, a revista formativa, a revista divulgadora de ciência e, sobretudo, a revista que continua a sublinhar e a dar argumentos para transformar as questões que aborda em questões de prioridade política, de maneira que só posso agradecer, como mulher, como antiga responsável pela pasta da igualdade, como pessoa que viveu sempre estas questões e estes temas, como considerando que é importante que cada uma de nós avance um pouco na respeitabilidade que eles merecem, no sentido de construir uma sociedade mais justa, já que não seja tanto para nós, mas sobretudo para os nossos filhos e os nossos netos. E, portanto, isto é sempre um caminho, a construção do desenvolvimento é sempre um caminho com novas exigências, e eu penso que a incorporação de gente jovem na equipe, como acabou de ser transmitido pela professora Isabel de Jesus, vai dar aqui, digamos, uma energia renovada com o acompanhamento da sabedoria das pessoas mais velhas e mais antigas que continuam militantemente a assegurar uma presença permanente na colaboração com a revista. Muitos parabéns, muito obrigada e continuemos, porque isso é absolutamente indispensável para construirmos um mundo melhor. Muito obrigada. Posso? Alguém quiser? Posso falar? Sim, faz favor. Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa de não ter estado desde o início da sessão, mas estava noutra reunião, eu estava a dar uma aula e, portanto, só a certa altura é que pude chegar aqui. Já a doutora Maria Belém já fez um pouco, digamos, a saudação que se impõe nestas circunstâncias. É impossível não ter, mesmo não sendo, acho muito engraçada a expressão pessoas mais antigas, que foi aqui referida várias vezes, sendo ou não sendo das pessoas mais antigas, eu neste momento estava a pensar se eu já sou das pessoas mais antigas ou se ainda sou das pessoas intermédias. Como estou à beira da jubilação, suponho que estarei algures aí nesse limbo, mas estava a pensar em várias coisas, como é natural neste contexto. Por um lado, estava a pensar que o facto de há 3 anos, com
uma colega e um colega meus da Universidade de Lisboa e da Universidade Nova, termos fundado um doutoramento em estudos sobre as mulheres, que associa do lado da Universidade Nova a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e a Faculdade de Direito, e do lado da Universidade de Lisboa o Instituto de Ciências Sociais e Políticas, e depois outras faculdades que se juntaram, mas essencialmente baseada nestas três, em termos de coordenação. Só acontece porque antes de nós, que é uma coisa que é importante nunca nos esquecermos, estiveram todas estas pessoas. Estiveram ou estão. O caso da professora Zília, que eu endereço um cumprimento particularmente carinhoso. A doutora de Maria de Belém, nas suas funções, a certa altura, de ministra com especial competências na área da igualdade de género. Aquele gabinete que eu acho que a certa altura um certo primeiro-ministro fundou para satisfazer a União Europeia e depois fechou quando já não precisava. Foi a sensação que eu fiquei. A Regina Tavares da Silva, que já também maturou muitas vezes nas minhas conversas com os meus variados alunos e alunas nestas áreas, e a quem eu acabo sorrateiramente de pedir aqui através do chat, se ela não se importa de vir falar a uns alunos meus, que não são alunos e alunas que não são alguns que estão presentes do doutoramento em estudos de género, mas um outro doutoramento em que eu estou envolvida, que é em estudos sobre a globalização, e eu poderia falar de muitas outras coisas, enfim, como académica, porque muito do que eu faço tem muito que ver com muitas pessoas que estão aqui hoje ou que foram lembradas hoje. A Fausta Desorme, eu há bocado confirmei com a filha, porque podia a minha memória estar a trocar as coisas, foi, entre muitas outras coisas, como foi dito por uma senhora que está aí, que por acaso é minha irmã, e que eu acho que baixou a cabeça porque está muito bem penteada e quero mostrar o penteado. Fausta Desorme foi a senhora que acompanhou o grupo de que eu fiz parte numa curiosa viagem à Europa, como nós dizíamos, em 1985. A Comissão Europeia convidou 25 mulheres portuguesas e 50 mulheres espanholas a ir ver a civilização. E eu fui uma das 25 mulheres portuguesas que foram ver a civilização, acompanhada por muitas mulheres, infelizmente algumas já não estão connosco, o caso da Maria Isabel Barreiro, outras que felizmente estão, o caso da Teté Ricou, enfim, muitas pessoas por muitas razões muito interessantes, e Fausta Desorme foi realmente a mulher que pacientemente nos acompanhou e estabeleceu contactos e nos aturou durante essa viagem. Essa viagem, na minha memória, ficou, entre outras coisas, de curiosa lembrança, porque não posso esquecer de que nas várias etapas, cada um dos grupos ia por um caminho diferente e depois encontrávamos todas em Bruxelas, e nessas várias etapas nós muitas vezes, lembro sobretudo da Maria Isabel Barreiro e eu, por acaso, em Marseille, nessa altura era Gaston de Ferrer era Homer, e a mulher era Edmond Charles Roux, eu não sabia que era a mulher dele, foi uma coisa curiosa, acontecer muitas vezes que as senhoras ou francesas ou depois belgas, conforme o sítio onde estávamos, nos explicavam que nós éramos europeias de corpo inteiro, e nós muito pacientemente, falando várias línguas, coisas que as espantava sempre, explicávamos que nós éramos um país um bocadinho mais antigo que o deles, e que o delas. Havia também umas advogadas em Paris que ficavam muito espantadas porque me entregavam todas um cartão depois de me explicarem naturalmente que as suas Bonnie e as suas concierges eram todas portuguesas e muito simpáticas e muito trabalhadoras, entregavam um cartão de visita em que diziam que eram avocat, com T, acabar em T. Eu pegava no cartão e escrevia avocat, e elas olhavam para mim, isto passa-se em 1985, olhavam para mim com ar muito espantado, e eu disse, os senhores não acham que já é a altura de se chamarem advogadas, em vez de se chamarem advogados? Enfim, estas são as memórias que passam pela minha cabeça neste momento ao ver o vosso trabalho, de vós todas, e a ouvir-vos, e é realmente com alguma emoção que eu refiro. Obrigada. Alguém? Posso, Céu. Eu não sei se a Agnes não queria, aproveitava a oportunidade para nos dar umas palavrinhas. Já saiu. Ela já saiu? Já não está. Não, eu estou. Tá, Agnes, com certeza. Então, com muito prazer realmente. E primeiro queria agradecer pela maneira como a minha mãe foi recordada hoje e como
o retrato dela foi feito na revista que vai sair agora, e devo dizer que, claro, só o facto de ver a minha mãe atrás da Maria do Céu já é muito emocionante, e ouvir as testemunhas também, mas também ver como ela e a Manuela Silva, afinal, partilham muitas coisas, e gostei muito da apresentação que foi feita da Manuela Silva, que eu não conhecia, e que dá a entender como ela e Fausta partilhavam muita coisa, na intensidade de viver, na paixão que elas punham nas suas atividades, e na convicção que elas tinham. Então, muito obrigada, e também muitos parabéns à revista. Foi também emocionante ver em que prestigiosa companhia se encontra a minha mãe, e muito parabéns, muito obrigada. Obrigada. Os vídeos vão estar disponíveis no canal YouTube, depois já tem outra qualidade de som, de imagem, e podem revê-los a todos. Eu agradeço também a todos os participantes que se têm pronunciado no chat, com palavras de agrado e de incentivo para o nosso trabalho. Se mais alguém quer dizer alguma coisa? Se não... Sim, a Regina quer falar qualquer coisa, Céu, desculpe. Diga, Regina. Eu tenho que ligar o microfone. Sim, é só uma coisa muito, muito breve, que é o seguinte: eu acho que de facto havia tanta coisa para dizer da Fausta, mas de repente lembrei-me que ela foi também extremamente importante para a sociedade, para as organizações de mulheres. Foi ela, foi a mãe do Lobby Europeu de Mulheres, que é a maior organização de mulheres que existe na Europa, de todos os países. Não sei exatamente, mas são para aí umas 2.000 ou 3.000 associações de mulheres. E eu testemunhei isso, por isso é que me lembro, que também quero dizer agora. De resto, 2 portuguesas já foram, 3 portuguesas já foram, uma presidente, foi a primeira presidente do Lobby Europeu de Mulheres, foi a Ana Val, e depois 2 já foram vice-presidentes, uma que foi a Ana Conselho, que aliás está presente nesta audiência, e a outra é atualmente a Ana Sofia Fernandes. Eu lembro-me de, na altura, a Fausta, que foi a mãe do Lobby, e quando ele foi criado deu-se a coincidência de Ana Val, portuguesa, presidir ao Lobby, e na altura eu presidia o comitê governamental, e portanto a Fausta também relembrou isso várias vezes, digamos, da presença que havia portuguesa no Lobby. E de facto ela, enquanto a mãe do Lobby, teve uma ação decisiva para o estabelecimento de redes de mulheres na Europa, que não, estou segura que não teriam existido da maneira que existem, com os milhares de organizações que existem hoje, se não tivesse sido a sua intervenção. E já agora aproveito só a referência que a Teresa Beleza fez, e que eu não percebi muito bem, porque houve aí uma interrupção qualquer de som, mas obrigada pelo convite. Eu respondi-lhe por mensagem, porque não sei muito bem responder de forma reservada aqui no bate-papo, mas tenho a minha resposta em forma de mensagem. Obrigada. Não quero ir embora, estamos aqui também. Acho que nos podemos despedir. Agradeço a todas e a todos a participação, e vemo-nos um dia destes numa outra atividade ou na apresentação de uma outra revista. Deus. Muito obrigada a todos os presentes e a todas. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. Obrigada, Michele. Obrigada.